Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Faz bastante tempo que nós não fazemos uma live, não é? E hoje resolvi trazer aqui uma palavra, falar com os nossos amigos, nossos irmãos, meditar nas coisas que vem acontecendo ultimamente. Como é difícil, né? O fim de semana foi muito tenebroso na nossa cidade. Morreram algumas pessoas, uma moça de 23 anos, uma tragédia muito triste. Morreu também um senhor de 80 anos. Depois eu soube que morreu também um homem de 41 anos de idade. A diferença de idade entre um e outro é bastante distante, dá para fazer uma comparação, foi muito variado. Teve também um senhor de 62 anos que faleceu também. Eu começo a pensar na grandiosidade da vida, nas oportunidades que nós temos de refletir na palavra de Deus durante todo o tempo que nós vivemos, de fazer escolhas que muitas vezes nós não fazemos. Boa noite, Maicon. Tudo bem comigo e você? Na paz aí, graças a Deus, né? Meditando na vida, meu amigo. Deixei o Maicon em Hortolândia em 2011. Devia estar na faixa dos 15 anos, né? Hoje já é homem casado, parece que é pai também, né? Parabéns pela estabilidade na vida e que Deus continue abençoando você, sua família. E os demais que estão ouvindo também. Vamos pensar nisso por um momento. Agora à tarde conversei com um amigo, que ele é mais velho do que eu, mas foi companheiro de estrada quando eu era caminhoneiro. Refletimos sobre a vida. Para nós a vida passou muito rápido, para algumas pessoas demora mais. Para algumas pessoas parece que está demorando, mas é porque a pessoa não para analisar, não para refletir como a vida passa rápido. Eu tinha 26 anos quando eu me tornei caminhoneiro, 26 anos. Imaginava que ia passar minha vida trabalhando como caminhoneiro ou que talvez tivesse que voltar para a lavoura, e voltei. Depois do primeiro emprego eu tive que voltar para a lavoura, capim-laranja, abacaxi. Foi difícil, mas ali Deus começou a abrir as portas para mim, porque se Deus não abre porta, você não chega em lugar nenhum, não passa daquilo que você começou. Então hoje eu paro para pensar na vida que eu vivi, na história que eu tenho, que encanta tantas pessoas, porque é uma história de superação, porque foi arrancado de um talhão de cana numa noite gelada, e o Senhor transformou a minha vida e me deu uma linda história para viver, que por onde eu passo eu conto para a glória de Deus. Mas passou tão rápido, 62 anos em setembro, se Deus não tiver me chamado, eu vou fazer 63. Se eu ficar, vou dar glória a Deus. Se Ele me chamar, vou morar com Ele, melhor ainda. Então, de qualquer forma, eu estou feliz, eu estou bem assim. Eu gostaria que você tivesse essa mesma sensação de paz que eu sinto. A morte não me assombra mais. Mas a morte ainda é um terror para muita gente, para muitas pessoas que precisam acertar a sua vida com Deus e outros precisam consertar a vida com Deus. Eu parei para pensar na garota de 23 anos que faleceu e senti tanta pena da família. Meu Deus, que tristeza que essa família não deve estar sofrendo agora. E pensar que ela também não teve tantas oportunidades quanto um homem de 41, de 62 e de 80. Então parar para pensar nessa situação. 23, 41, 62 e 80. Obviamente, o homem de 80 anos, ele teve muito mais oportunidade para conhecer o Evangelho, conhecer o plano de Deus para a salvação da humanidade, de abrir o coração e aceitar Jesus. Mas se ele não fez isso, fica a indagação, por quê? Com tanta oportunidade ele não fez isso. Nós vamos para a Bíblia, carta aos Hebreus, capítulo 3, o apóstolo que a escreve diz assim: hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Olha, parece que é uma coisa simples, mas não é.
Quando a pessoa ouve a palavra de Deus e ela se cala, ela fala, não, agora não, é cedo, eu quero aproveitar mais a minha vida. Ela endurece o coração. E um coração endurecido, ele se torna insensível para Deus. Quando você endurece o coração e não escuta a voz do Espírito Santo, o seu coração ele se torna insensível para ouvir a voz de Deus e ele não vai mais dar ouvidos. E vai ficando cada vez mais insensível e vai parecendo cada vez mais normal a vida que a pessoa vive, muitas vezes carregada de vícios e muitos vícios que são prejudiciais à saúde e à própria vida, que destrói a família, que destrói o futuro da pessoa, que destrói qualquer oportunidade que a pessoa tem de conseguir ser feliz e ter paz nessa vida e na vida eterna. E o tempo vai passando e a pessoa vai ficando mais difícil de se aconselhar, porque é como diz Salomão em Provérbios, que é mais fácil você aconselhar um jovem do que uma pessoa idosa. A pessoa idosa acha que já sabe tudo, já viveu bastante, já tem experiência, e é mais difícil de dar ouvidos para alguém, mas o Espírito Santo fala com as pessoas desde a mais tenra juventude. E é assim que ele diz, filho meu, dá-me o teu coração. Pessoas que passam pela vida, não leem a Bíblia, não perguntam sobre Deus, não quer saber, não se importa com a vida eterna, não se importa com o que vai acontecer no futuro, se vai morrer, se vai para o céu, se vai para o inferno, e parece que a pessoa vai viver para sempre nessa vida. Parece que aquela pessoa não tem aquela preocupação, eu posso morrer a qualquer momento. As pessoas pensam que tem vida eterna, se não sente dor, se não sente nenhuma fadiga, nenhum problema, a pessoa se ilude acreditando que vai viver para sempre nessa terra. E aqui a pessoa começa a estudar e trabalhar e construir, e compra uma casa, constrói uma carreira, e faz sucesso, e constitui família, e vai se estabelecendo como se fosse ficar aqui para sempre. Olha, você não vai ficar aqui para sempre. Mais cedo ou mais tarde você será chamado para a eternidade. E se você tiver feito o seu pacto com Deus, deixando Jesus governar a sua vida, então você tem esperança de redenção, porque Ele vai te conduzir direitinho para o céu. Mas se você quis governar sua própria vida, quis tomar suas próprias decisões, sem a ajuda de Deus, sem orientação do Espírito Santo, sem buscar conhecimento da palavra de Deus, eu sinto dizer que você está perdido para sempre. E nada é mais definitivo do que a morte. Não fica se iludindo pensando, se eu morrer e não tiver certo, eu vou reencarnar e voltar aqui. Não fica pensando nisso não. Não pensa nisso não, porque isso é engano, é ilusão, é vaidade. Quem morre não volta mais, não tem segunda chance não. É só essa mesmo. Mas se você acredita na reencarnação, então eu tenho uma coisa para te dizer. Olha, eu não acredito na reencarnação. Eu acredito na Bíblia. Então vamos ver quem tem mais a perder. Você que acredita na reencarnação ou eu? Eu não acredito, mas supondo que eu estivesse errado, se existe realmente a reencarnação, o máximo que vai acontecer comigo é reencarnar e voltar aqui. E aí eu vou ter que admitir, nossa, eu estava errado. Mas se a reencarnação não existe e você morrer acreditando nisso, você está lascado, porque você não vai ter essa chance de reconhecer que errou, não. Vai reconhecer sim, mas num lugar de tormento eterno, de onde nunca mais você vai sair, de acordo com as Sagradas Escrituras. Então eu vou te dar um conselho nessa noite, começa a ler a Bíblia. Começa pelos evangelhos, começa pelo evangelho de João, leia os 4 evangelhos, procura conhecer o caráter de Jesus através dos evangelhos. Procura conhecer a palavra de Deus. E não fique atrás de doutrina de igreja, de seitas, de heresias de igreja, porque muitas vezes é mais fácil evangelizar uma pessoa mundana do que uma pessoa religiosa, porque ela confia na religião dela, ela acredita na religião dela, ela acha que ela está certa, ela nasceu assim, ela vai morrer assim e acabou. E esse orgulho leva a pessoa para o inferno. Então não fica atrás de doutrina de igreja, não, procura conhecer a doutrina da Bíblia, o que é que a Bíblia fala sobre isso, o que a igreja ensinou, o que meu pai ensinou, minha mãe ensinou, não importa, eu quero saber o que a Bíblia ensina sobre isso, porque a Bíblia tem resposta para tudo. E a Bíblia diz que você precisa viver uma vida de íntima comunhão com Deus,
ter intimidade com Deus, ter liberdade diante do Senhor, confiar no Senhor, mas confiar mesmo, não é só de palavras, não, é confiar de verdade, ter uma vida em que você faz do Senhor o seu verdadeiro amigo, o seu único amigo. E Ele não vai falhar na hora da sua morte. Não, porque Ele é fiel. Os homens traem, as mulheres traem, mas Jesus é fiel. Fiel e verdadeiro, é o que está escrito na coxa dele, de acordo com Apocalipse, o livro de Apocalipse, o livro da Revelação, diz que tem essa inscrição na coxa direita de Jesus, fiel e verdadeiro.